Olá novamente a todos, aqui é a Bianca e hoje a gente vai resolver a questão 2 da OBFEP de 2018, segunda fase. Essa questão está na prova experimental, tá bom? Então, quando vocês estiverem resolvendo, observem bem que essa questão está presente lá na provinha experimental, ok? Então, vamos à resolução. Vamos à questão que diz o seguinte: balanças. Balança é o nome dado a um instrumento utilizado para medir a massa de objetos. Sua origem exata não é muito bem conhecida. Há evidências concretas de que balanças vêm sendo utilizadas por algumas civilizações desde 2000 anos antes de Cristo. Porém, especula-se que elas já existissem muito antes disso, pois foram encontrados desenhos das mesmas em murais egípcios, datadas de 5.000 anos antes de Cristo. Com o passar do tempo, as balanças ganharam cada vez mais importância e surgiu uma enorme variedade delas, como a balança de pratos, balanças de braços, balanças de molas, hidráulicas, eletrônicas e etc. Independente do tipo de balança que se queira utilizar, para que as medidas de massa sejam precisas e confiáveis, é necessário que elas passem por um procedimento de calibração. Nesse experimento, propomos a utilização do que chamaremos de balança de braços com escala, para que estudantes efetuem o procedimento de calibração de um instrumento de medida de massa e, após isso, sua utilização para medidas de massa e obtenção de densidade de um objeto. Balança de braços com escala. Nós temos uma balança de braços que está aí, nessas figuras que vocês estão observando. Considere o esquema mostrado na figura 1 e 2. Assuma que o deslocamento ΔH, a ser medido com uma escala milimétrica, pode ser relacionado com o comprimento L e com a massa M do clipe pela equação ΔH é igual a C vezes L vezes M, onde C é uma constante a ser determinada experimentalmente. Então vamos lá, gente, né? Aqui a gente tem o seguinte, a gente tem uma balança na figura 1, essa balança está em equilíbrio, ou seja, onde tem os apoios aqui, para colocar os clips, observamos que a gente não tem nada, ou seja, ela está totalmente em equilíbrio. Observe aqui que a gente tem um comprimento, tá bom? Esse comprimento vai do primeiro apoio aqui até o centro aqui, tá bom? Bom, vou aqui apagar para vocês, para ficar melhor. Fica tão bagunçado, tá? Vamos lá. Aqui a gente também tem outro comprimento, tá bom? Eles estão colocando os negocinhos para diferenciar, tá? Outro comprimento. Esse comprimento vai do segundo apoio até o centro. Nós temos também outro comprimento aqui, esse L aqui, que vai justamente do centro até a ponta, tá bom? Ok. Vamos observar agora o centro, tá? No centro, vou apagar aqui novamente, para não ficar tão bagunçado. No centro, a gente vai encontrar o quê? Vamos encontrar esse D. Esse D, ele representa a distância do contrapeso, que é essa pecinha aqui, até em cima. Tá bom? Então, a distância aqui é esse D, tá? Nós temos o contrapeso, como eu falei, o parafuso, né? E a porca, tá? Ok. Agora, observe o seguinte. Observe que eu coloquei uma massa aí nessa balança. Essa balança agora tem uma massa. Ela tem um clipe. Quando eu coloquei o clipe, a balança, ela estava em equilíbrio e saiu, né? Ela agora tá nessa posiçãozinha aqui, tá bom? Então, tem uma massa que fez com que a balança justamente saísse da posição ali de equilíbrio. O fato da balança ter saído do equilíbrio aqui, que ela tava aqui, e ido, né, com a massa aqui, ter ficado dessa forma, ela ganhou uma certa, um certo deslocamento, uma certa altura. Lembre que o H está relacionado justamente à altura, tá bom? Então, esse H aqui foi justamente, esse ΔH é o deslocamento que a balança, né, fez ali quando eu coloquei a massa aqui do clipe, tá bom? Então, primeiro,
Primeira balança tá em equilíbrio, coloquei uma massa na balança, ela justamente ficou nessa posição e agora ela tem um deslocamento que é representado por ΔH. Ok. Nossa pergunta diz o seguinte: escreva uma expressão equivalente à equação 1 para o caso em que, ao invés de um único clipe pendurado na extremidade da haste, são utilizados N clipes de massas idênticas, iguais a MN, tá bom? Um Nzinho minúsculo para representar esse N número de clipes. Esse poderia ser um X, um Y, tá? É porque é justamente um número que eu não sei, cuja soma totalize uma massa M. Ou seja, reescreva a equação 1 com ΔH em função do número N de clipes. Então, vamos lá. Para um clipe, gente, ó, vou apagar aqui. Vamos lá. Para um clipe, tá bom? Eu tenho o quê? Eu tenho que o meu deslocamento aqui, o meu ΔH, ele vai ser relacionado com o quê? Com C vezes o L vezes o M, né? Onde o C é a nossa constante, né? O L é o nosso comprimento e o M é a nossa massa. Então, para um clipe, eu vou utilizar a seguinte expressão aqui, ó, para apenas um. Mas, como é um número M de clipe, um número N de clipes, então a gente vai fazer o seguinte: a gente vai dizer que ΔH é igual a C que multiplica o L que multiplica o M, só que o M vai estar em função de N, né? Ou seja, que é o número N de clipes. Esses número M de clipes, que eu não sei, eles fornecem uma determinada massa, né? Eles têm essa massa. Então, o M, ele deve estar relacionado justamente com o N, com esse númerozinho de clipes, tá bom? Então, essa é a resposta aí da segunda questão. Eu espero que tenha ficado claro a explicação. Bom, obrigada a todos.